Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Na nossa aula 16, o objeto de conhecimento é a Terra, sistema heliocêntrico, os movimentos, pressão atmosférica. No detalhamento, nós teremos os movimentos de rotação, translação, precessão e pressão atmosférica. Então, pessoal, é isso. Vamos dar início, então, à nossa aula. Muito bem, pessoal. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar os movimentos que a Terra executa, alguns deles, os mais importantes. E também vamos falar da evolução do conhecimento sobre o sistema solar, o nosso sistema aqui, né, os movimentos dos planetas. E vamos falar, né, vamos explicar também esses movimentos dos planetas em relação ao Sol, do nosso sistema solar, e vamos comentar sobre as leis de Kepler também. Então, aqui ao lado, você vê aí, por exemplo, né, uma animação, né, dos planetas girando aqui em torno do Sol. Esse sistema é o sistema aceito hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Historicamente, o homem começou a entender os movimentos dos planetas de forma diferente. Achava-se, por exemplo, que a Terra era o centro do universo. E aí a esse sistema, que perdurou durante muito tempo, chamava-se sistema geocêntrico. É o que nós vamos ver agora, pessoal. O nosso sistema geocêntrico foi a primeira teoria que explicava o movimento da Terra e do Sol, né, que foi chamado de geocentrismo. Nesse tipo de conceito, nesse tipo de teoria, a Terra ocupava o centro do universo. E o Sol e os outros planetas, todos eles giravam em torno da Terra. Como você vê aí na imagem, esse sistema geocêntrico colocava a Terra aí bem no centro e todos os outros planetas, e a estrela, inclusive o Sol, ele ficava girando ao redor da Terra. A Terra era considerada o centro do universo. Esse modelo perdurou por muito tempo. Foi um modelo aceito pela Igreja durante muito tempo, porque a Terra era considerada a criação, né? A criação divina. O universo foi criado para o homem, né? E o homem, como vivia na Terra, a Terra era o centro do universo. Foi o filósofo grego Aristóteles, por volta de 350 anos antes de Cristo, que defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo e que 9 esferas giravam em torno dela, sendo a primeira a Lua, que é o nosso satélite, hoje conhecido, né? A Lua é um satélite natural da Terra. A Lua vinha primeiro, depois vinha Mercúrio, seguido de Vênus, só então apareceu a quarta esfera, que era o Sol, né? E você vê na imagem também aí esse modelo aí, mostrando a Terra bem no centro. Mais próximo da Terra, a gente tinha a Lua, depois vinha o planeta Vênus, né? E aí tinha o Sol, certo? E Marte também. Então, pessoal, esse sistema aí defendido por Aristóteles. Então, já o filósofo Ptolomeu acreditava que as estrelas estavam fixadas em uma esfera celeste que girava em torno da Terra e que os outros corpos celestes, incluído a Lua e o Sol, também se moviam em órbitas circulares em torno da Terra. Aí Ptolomeu já estendeu um pouco mais, né, essa teoria, falando das estrelas que estão mais distantes, né, porque a estrela mais próxima, hoje se sabe, a estrela mais próxima da Terra é o Sol, né? O Sol é uma estrela. Então, existem outras estrelas muito distantes que aí Ptolomeu acreditava que essas estrelas estavam fixadas em uma outra esfera celeste. Era uma teoria também diferente da teoria de Aristóteles. Bem, outra inovação aí de Ptolomeu, né,
foi a descrição da órbita dos planetas em termos de uma combinação de círculos chamados de deferentes e epiciclos. E aí na imagem a gente tem esse modelo aí de Ptolomeu, né? A Terra continua no centro lá, pessoal, olha só, Terra, aí tem a Lua que girava em torno da Terra, só que Vênus e Marte não giravam em Vênus, Marte e Mercúrio estão girando lá em torno do Sol, e o Sol e todos esses planetas giravam em torno da Terra, né? E aí depois vinha Júpiter e Saturno, certo? Então tinha essa situação aí descrita por Ptolomeu, né? Porque ao se observar o movimento dos planetas, eles encontraram algumas inconsistências, né? Tinha planetas que não giravam exatamente somente em torno da Terra, pareciam girar de forma diferente e giravam lá em torno do Sol. Daí Ptolomeu coloca esse modelo, certo, de sistema solar, onde Vênus, Marte e Mercúrio giravam em torno do Sol e o Sol, com todos esses planetas, girava em torno da Terra. Essa inovação, ela foi essencial para explicar o movimento retrógrado dos planetas, que é quando um planeta é observado no céu se movendo em sentido contrário aos demais objetos do sistema solar. E por que eles ficam mais brilhantes nessa época? As órbitas de Mercúrio e Vênus e as mudanças nas posições dos planetas no zodíaco também eram explicadas nesse modelo. Então, nesse modelo aí de Ptolomeu, tinha uma explicação mais detalhada do que o modelo de Aristóteles. Tá certo, pessoal? Então, dessa forma, então, os modelos foram sendo atualizados, né? Foram evoluindo. E aqui nós temos o modelo que nós aceitamos hoje, que é um modelo que surgiu depois e deu muito o que falar esse modelo, né? O sistema heliocêntrico, né? O sistema heliocêntrico foi desenvolvido por Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, então, desenvolve um sistema bem compreensível, no qual o Sol estaria no centro, fixo e imóvel. Em volta dele giravam os 6 planetas até então conhecidos, e a Lua girava ao redor da Terra. Então, o modelo de Nicolau Copérnico, certo, foi inovador para a época, né? E aí não foi aceito na época, né, historicamente, a Igreja não aceita o modelo de Nicolau Copérnico, até a época de Galileu, por exemplo, que adota, né, em suas pesquisas o modelo de Nicolau Copérnico como sendo o verdadeiro, né? E ele questiona a Igreja, né? E deu muito problema, ele morre em prisão domiciliar, porque foi condenado pela Igreja por heresia, teve que desmentir, né, que tinha dito que a Terra não era o centro do universo. Isso causou muitos problemas para Galileu, porque ele adota o modelo de Nicolau Copérnico, né, o modelo heliocêntrico, que hoje nós estamos já acostumados com ele. Hoje a gente já vê esse modelo como um modelo verdadeiro. Muitos anos depois, né, de ter condenado Galileu à prisão domiciliar, a Igreja se desculpa com Galileu e reconhece o erro, porque realmente quem está girando em torno do Sol é a Terra. Mas isso também é uma questão relativa, né, pessoal? Por que foi tão difícil convencer as pessoas de que era o Sol, de que era a Terra que girava ao redor do Sol? Porque até hoje, pessoal, veja bem, se você ficar parado aqui na Terra olhando para o Sol, não olhe diretamente porque isso aí pode cegá-lo, tá? Não se deve olhar diretamente para o Sol, em hipótese nenhuma. Então, pessoal, se a gente ficar aqui observando o Sol da Terra, quem está se movimentando é o Sol. Então as pessoas acreditavam muito naquilo que elas viam, né? Só que os nossos olhos não são muito bons observadores para alguns fenômenos físicos. Então, as pessoas acreditavam realmente que a Terra estava no centro do universo. Hoje não. Hoje a gente já aceita que quem está girando em torno do Sol é a Terra. Só que o Sol
não está fixo também, tá, pessoal? Né? Nesse modelo aí de Nicolau Copérnico, dizendo que o Sol era fixo no centro, e a Terra girava ao redor dele, isso aí também não é verdade. O Sol também está em movimento no universo. Tudo no universo está em movimento relativo, né? Fique sabendo disso. Pessoal, nós temos agora uma animação para introduzir aí o que a gente vai falar daqui adiante, que é a questão das leis de Kepler, né? Que são as leis que definem o movimento dos planetas ao redor das estrelas. Então, para que a gente tenha uma introdução a esse estudo, nós temos aí um vídeo, uma animação para você assistir, muito interessante. Vamos assisti-la. Quando o ser humano iniciou a agricultura, ele necessitou de uma referência para identificar as épocas de plantio e colheita. Ao observar o céu, os nossos ancestrais perceberam que alguns astros descrevem um movimento regular, o que propiciou a eles obter uma noção de tempo e de épocas do ano. Primeiramente, foi concluído que o Sol e os demais planetas observados giravam em torno da Terra, mas este modelo, chamado de modelo geocêntrico, apresentava diversas falhas que incentivaram o estudo deste sistema por milhares de anos. Por volta do século XVI, Nicolau Copérnico, 1473-1543, apresentou um modelo heliocêntrico, em que o Sol estava no centro do universo e os planetas descreviam órbitas circulares ao seu redor. No século XVII, Johannes Kepler, 1571-1630, enunciou as leis que regem o movimento planetário, utilizando anotações do astrônomo Tycho Brahe, 1546-1601. Kepler formulou 3 leis que ficaram conhecidas como Leis de Kepler. Muito bem, pessoal. Você viu aí, né, um resumo daquilo que a gente já tinha falado, né, sobre a evolução dos modelos que nós temos aí do movimento dos planetas. E no final aí você viu a chamada para as 3 leis de Kepler, que é o que nós vamos falar agora. Então vamos começar com a primeira lei. Primeira lei de Kepler, também conhecida como lei das órbitas, tá, gente? Os planetas descrevem órbitas elípticas, veja que a órbita não é circular, a órbita é elíptica, em torno do Sol, que ocupa um dos focos dessa elipse, e aí você tem na imagem, né, essa elipse. Só que a imagem ela está bem exagerada, né, pessoal? Está fora de escala, claro, e está bem exagerada porque a elipse que a Terra descreve ao redor do Sol, ela é quase circular, tá? O Sol está quase no centro. Não é uma circunferência perfeita, mas essa elipse ela tem uma excentricidade, que a gente costuma classificar as elipses pela sua excentricidade. A excentricidade da elipse é muito pequena. É quase uma circunferência, gente. Aí eu coloquei no desenho para você uma questão bem exagerada para você entender como é que é a elipse. A elipse não é uma circunferência, tá certo? Então você está aí vendo o Sol em um dos focos da elipse, tá? E aí a Terra está numa órbita que gira ao redor do Sol, né? Descrevendo uma elipse no seu movimento. Tá ok? Essa então aí é a nossa primeira lei de Kepler. Veja bem, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos dessa elipse. Temos aqui um exemplo, né, de um exercício que coloca aí as posições do periélio e afélio, respectivamente, são aquelas onde há. E aí eu tenho que explicar para você o que é periélio e o que é afélio da questão antes da gente começar a solução dela, pessoal. Vamos explicar isso aqui na nossa imagem anterior, aqui da primeira lei de Kepler. Gente, você pode ver que dessa forma que está desenhada, o planeta ocupa várias posições diferentes, né? Aqui, quando ele está se movimentando ao redor do Sol. E nessas posições aí que ele ocupa, tem uma posição que é bem longe do Sol, essa posição aqui, ó. Aqui o planeta ele está o mais distante possível da estrela.
Então a gente chama essa posição de afélio. E no afélio, a velocidade do planeta é menor do que quando o planeta está nessa outra posição aqui, ó. Imagine que durante o percurso o planeta vai passar por essa posição. Essa posição é a posição que a gente chama de periélio. Periélio é quando o planeta está mais próximo da estrela. É a posição mais próxima da estrela, é o periélio, e o afélio, a posição mais distante. Quando o planeta está no periélio, a velocidade dele aumenta. A velocidade do planeta no periélio é maior que a velocidade do planeta no afélio. E se o planeta tem maior velocidade no periélio, é porque ele tem maior energia cinética no periélio. E ele tem menor energia cinética no afélio. Porque a energia cinética, pessoal, lembre-se, a energia cinética, ela vale a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, ou seja, a energia cinética depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Então, no periélio, a energia cinética é maior do que no afélio. E aí, veja aqui no nosso exercício que nas posições que ele está falando aqui, do periélio e do afélio, né, que vai ser lá o exemplo número 2, porque no exemplo número 1, né, o exemplo número 2 fala das posições periélio e afélio, que a gente já viu o que é. No exemplo número 1 que nós temos aqui, de acordo com a primeira lei de Kepler, as órbitas dos planetas que se movem ao redor do Sol são, aí novamente, olha, vamos ver a imagem. Como é que é a órbita? A órbita é elíptica. E onde é que está o Sol? O Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, voltando aqui para o nosso exercício, ó, o nosso exercício número 1, nosso exercício, exemplo número 1, como é que são as órbitas? São elípticas, então a gente elimina logo, não pode ser circular. Aqui a letra D não pode ser circular, não é hiperbólica, então a gente já elimina aqui a letra C, D e E, não podem ser resposta, só pode ser a letra A ou a letra B. Então, qual é a resposta correta? Olha a letra A, elíptica, tudo bem. Com grande excentricidade? Não, gente, eu falei para vocês que a excentricidade é muito pequena na órbita que a Terra descreve, certo? E aí, a letra B é a resposta correta. Ou seja, as órbitas são elípticas com o Sol posicionado em um dos focos dessa elipse. Então aí é o exemplo número 1. E agora veja o exemplo número 2. As posições do periélio e afélio são respectivamente aquelas onde há o quê? Lembre-se, gente, que eu expliquei anteriormente. No periélio, a velocidade é maior. No afélio, a velocidade é menor. Então, observe que a energia potencial gravitacional ela é invertida. Então, se no periélio a velocidade, se a energia cinética é maior no periélio, é porque a energia potencial gravitacional é menor. Então, o que acontece? A resposta aqui, ela não, vamos eliminar as que não podem ser respostas, né? Como o movimento é um movimento conservativo, lá da Terra ao redor do Sol, a gente tem energia mecânica constante. Porque a energia mecânica é a soma da energia cinética e da potencial. Então, a letra C e a letra D, a gente elimina, porque a energia mecânica ela se conserva nessa situação. É um sistema conservativo. Maior dissipação de energia também não. Então, sobra só a letra A e a letra B, e a resposta correta também aqui, letra B, ele vai ter maior e menor energia cinética. No periélio, maior energia cinética. No afélio, menor energia cinética. Então, a resposta correta aí, gente, é a letra B, maior e menor energia cinética. Ok? Então, nós vimos aí dois exemplos
né, para a primeira lei de Kepler. E agora vamos conhecer qual é a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas. Lei das áreas. O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Bem, pessoal, o que significa isso aí, gente? Aqui no desenho eu vou explicar para vocês, olha, na imagem. Então, observe aqui as duas áreas que foram destacadas, a área 1 e a área 2. Observe aqui que o intervalo, né, de tempo que o planeta leva para ir da posição N até a posição M é o mesmo intervalo de tempo que leva da posição K até a posição L, ou da posição L para a posição K, porque aqui o movimento na imagem o movimento está no sentido anti-horário. Então, observe que, se os tempos são iguais, eles vão varrer essas áreas aqui, ó. A área 1 e aqui a área 2. A segunda lei de Kepler diz que essas áreas são idênticas. A área 1 e a área 2 são iguais, porque o intervalo de tempo aqui, para ele se movimentar nessas posições, é o mesmo. Então, a segunda lei de Kepler, que é conhecida como lei das áreas, diz que o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo também iguais. E aí nós vamos ter também aqui um exemplo para você da segunda lei de Kepler. Olha, nós temos ali a elipse da figura abaixo representa a órbita de um planeta em torno de uma estrela. A estrela é S, a estrela está bem aqui, ó. Aqui está a estrela. Os pontos ao longo da elipse representam posições sucessivas do planeta, separadas por intervalos de tempo iguais. As regiões alternamente coloridas representam as áreas varridas pelo raio da trajetória nesses intervalos de tempo. Na figura em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão em escala, o segmento de reta SH, ou seja, que vai da estrela até essa extremidade aqui, ó, esse é o segmento de reta SH, representa o raio focal do ponto H de comprimento P. Representam as áreas varridas pelo raio da trajetória nesses intervalos de tempo. Considerando que a única força atuante no sistema estrela-planeta seja a força gravitacional, são feitas as seguintes afirmações. As áreas, aqui são as afirmações, olha, as áreas S1 e S2 varrida pelo raio da trajetória são iguais. Então, olha aqui, pessoal, ele está dizendo aqui que essa área S1 e essa área S2 aqui, ó, elas vão ter o mesmo valor. E aí é importante que você entenda que o tempo que ele levou para ir da posição A até a posição B é o mesmo tempo que se leva da posição I para a posição J. 2. O período da órbita é proporcional a P ao cubo. 3. As velocidades tangenciais do planeta nos pontos A e H, VA e VH, são tais que VA é maior que VH. Tá? Então, vamos à solução. As velocidades, aí já está repetindo, né, lá a afirmação número 3, tá? E aí, pessoal, quais são as corretas aqui? Veja que a opção número 3 está certa. A velocidade aqui, ó, é maior do que a velocidade em H. Então, aqui eu tenho que estão corretas apenas 1 e 3, que é a letra C. Certo? Letra C, resposta, então, da questão que nós resolvemos. E agora vamos para a terceira lei de Kepler. Lei dos períodos. O quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante K e é igual para todos os planetas. Então ele está dizendo que o período é o tempo que o planeta leva para dar uma volta no Sol. O período ao quadrado dividido pelo cubo, né, da distância média até o Sol é igual a uma constante. Então eu posso escrever aqui que o período ao quadrado é uma constante vezes o cubo da distância média até o Sol. É a nossa terceira lei de Kepler. E aí está, olha, para que você veja, né, que
a relação entre o período e o raio de órbita é que o período ao quadrado sobre o raio de órbita ao cubo é igual a uma constante k. E aí nós temos aqui o exemplo para tendo em vista que o movimento de translação de um planeta é equivalente ao tempo que este demora para percorrer uma volta em torno do Sol, é fácil concluir então que quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longo será seu período de translação e, em consequência disso, maior será o seu ano. Aqui o nosso exemplo, né, pessoal? Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e de maior aproximação desses planetas. Considerando que suas órbitas são circulares e que o raio da órbita terrestre mede 1,5 vezes 10 a 11, que o raio da órbita de Júpiter é equivalente a 7,5 vezes 10 a 11 metros. E de acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução do raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedece à relação, né? TJ sobre TT ao quadrado é igual a RJ sobre RT ao cubo. Bem, e aí eu quero saber, né, se TJ e TT são os períodos de Júpiter da Terra, respectivamente, considerando as órbitas circulares representadas na figura acima, o valor de TJ em anos terrestres é mais próximo de. E aí, pessoal, aqui na solução a gente vai usar a terceira lei de Kepler, né? A solução é a letra C, da 12. Por quê? Porque usando lá a relação, olha, que foi escrita lá, né, em que os períodos ao quadrado são proporcionais aos raios de órbita ao cubo, o período, então, que eu quero calcular, t ao quadrado, vai ser igual ao raio de Júpiter dividido pelo raio da Terra ao cubo. Fazendo a divisão dos dois, nós vamos ter que t ao quadrado vai ficar 7,5 ao cubo dividido por 1,5 ao cubo, né? Então, 7,5 dividido por 1,5 é 5. Então fica 5 ao cubo. T ao quadrado igual a 5 ao cubo. T ao quadrado é 125. E a raiz quadrada de 125 é aproximadamente 11,18 anos, que a resposta mais próxima é 12 anos terrestres. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a lei da gravitação universal. Todos os corpos do universo atraem-se mutuamente com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. E aí está a equação matemática, F igual a G, que é uma constante de gravitação universal, igual a M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Nessa equação, F é a força gravitacional. G é a constante de gravitação, tá aí o valor, 6,67 vezes 10 a menos 11. M1 e M2 a massa dos corpos, que está em quilograma, e D a distância em metros entre eles. E aí nós temos dois cientistas muito importantes que foram precursores, né? Isaac Newton da lei da gravitação universal e Albert Einstein, que foi precursor da relatividade geral. Essa teoria de Albert Einstein, publicada em 1915, revolucionou completamente a compreensão da ciência sobre o universo. Ela só foi confirmada pela primeira vez em 1919, com um experimento feito durante um eclipse total do Sol em Sobral, no Ceará, e na ilha Príncipe, no arquipélago de São Tomé e Príncipe. A partir daí, o então desconhecido físico alemão se transformou em uma celebridade mundial e passou a ficar parado na rua para dar autógrafos. Mas o que exatamente essa teoria foi de tão revolucionária? Até o início do século XX, era regida pelas leis. Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos em direção ao outro, um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente, por isso, mantendo-nos sobre o chão da Terra, ela nos atrai para o seu centro. Por isso, também os planetas se movem ao redor do Sol. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula, né? E eu me despeço de vocês agora, encerro a aula aqui com vocês e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau!